mesa redonda que aqui será ministrada está intitulada como A Implementação e Discussão de Tarefas e o Conhecimento do Professor requerido para discussões matemáticas profícuas. Então, nesse momento, convido para compor a mesa o professor Antônio Roberto Barbucci, que é integrante do GDS e professor da Rede Municipal de Campinas. Convido também a professora Ruth Farias, integrante do GDS e professora da Rede Municipal de Campinas. A professora doutora Eliane Cristóvão, da Universidade Federal de Itajubá. E o professor doutor Miguel Ribeiro, da Faculdade de Educação. A disposição da mesa se dará, cada integrante terá em torno de 20 a 25 minutos, ok? E ao final nós abriremos para perguntas e comentários, ok? Então, uma boa mesa redonda para todos. Bom, boa tarde outra vez. Eu vou ficar em pé. Quem me conhece sabe que eu gosto pouco de estar quieto. Não consigo ficar quieto. Portanto, o que nós vamos discutir hoje está muito associado a dois contextos. O contexto do grupo de sábado, com o desenvolvimento de um lesson study, de um estudo de aula, e um contexto que a Eliane vai discutir, que está mais relacionado com o desenvolvimento, um trabalho colaborativo, e ambos associados ao desenvolvimento profissional do professor. Eu vou ocupar o mínimo de tempo possível, vou tentar ocupar no máximo 10 minutos, e vou falar do contexto do grupo de sábado, para que o Roberto e a Ruth tenham mais tempo para efetivamente discutir a prática da sala de aula e as tarefas, porque é isso que é importante nós aqui discutirmos. Portanto, eu vou falar um pouquinho do contexto, só para nós termos uma ideia de que é essa coisa do Lesson Study e porque é que é um grupo que há 20 anos vem desenvolvendo um tipo de trabalho e o porquê de agora ter começado com essa moda que a nível internacional também, que tem vindo a ser assumida também a nível internacional como uma abordagem metodológica para o desenvolvimento da prática do professor. Eu coloco as fotos sempre. São as fotos do grupo CIESP-MAT para dar ênfase à necessidade de que nós, enquanto professores, trabalhemos em grupo. Portanto, e este é um contexto privilegiado. Vocês vão entender, pelo menos esperamos que possam entender, que o trabalho que eles, não somos nós, que eles vão discutir, da prática do professor, pode ser bastante enriquecida das discussões em grupo e das discussões focando também, não só, mas também o conhecimento do professor e as dificuldades que nós, enquanto professores, sentimos para desenvolver uma prática que possa ajudar os alunos a entender matemática. Portanto, no grupo de sábado, que é coordenado pelo Dario Fiorentini, nós temos vindo a desenvolver um projeto financiado pela FAPESP, que cuja abordagem metodológica centra-se no Lesson Study. E eu vou falar muito sinteticamente o que é o Lesson Study. Ou da dificuldade de implementação de uma coisa que foi pensada num determinado contexto para um contexto completamente diferente. Pensem em duas regiões do mundo, e eu coloquei ali um mapa de Peter, que é substancialmente diferente do mapa que nós estamos habituados, porque mantém as relações entre os comprimentos e as áreas. Portanto, dá a imagem efetivamente real, ainda que à escala, do tamanho dos diferentes países e das diferentes regiões. Pensem na diversidade que existe na China, no Japão, na Coreia, com o contexto brasileiro. É impossível nós querermos que aquilo que é feito lá
na cultura de lá, funcione exatamente da mesma forma aqui ou em qualquer outro lugar. Portanto, que implicações tem nós implementarmos uma coisa que foi pensada em determinado contexto, num contexto substancialmente diferente, com uma cultura diferente, com objetivos diferentes, com práticas matemáticas diferentes. Portanto, que alterações fazer na prática e que tomada de consciência nós temos que ter para que essas alterações tenham efeito na prática matemática. E nesse sentido, nós denominamos, e vocês vão ouvir aqui no seminário várias vezes a expressão de Lesson Study híbrido. E a expressão híbrido foi incluído para dar ênfase a essa diversidade que existe e a impossibilidade de fazer essa transposição direta de um contexto para outro. E nesse sentido nós usamos um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por um grupo de Itália, a que chamam transposição cultural, que está relacionado com a impossibilidade de fazer essa transposição direta. Portanto, terem atenção os aspectos culturais para a discussão do ensino e aprendizagem da matemática. E por ser no grupo de sábado, consideramos o trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos 18 anos, coordenado pelo Dario, o tipo de trabalho que tem vindo a ser feito, o foco das discussões que tem vindo a ser feito, e, portanto, integrando as duas dimensões e as especificidades da prática dos integrantes do grupo, integrando as duas dimensões, demos-lhe o nome de Lesson Study híbrido. Para quem não sabe, se é que alguém ainda não, se há alguém que não sabe, portanto, o Lesson Study, o grupo de sábado, como o nome indica, reúne-se aos sábados, 2 vezes por mês, sábado de manhã. Neste momento tem integrantes que são professores desde os anos iniciais ao ensino médio, futuros professores de matemática, pesquisadores, formadores e pós-docs. E foca-se em 2 dimensões, portanto, tanto na dimensão da melhoria da prática do professor, quanto na dimensão da pesquisa sobre a prática, que possa conduzir à melhoria da prática do professor. Isto eu já disse. Portanto, há que considerar que essa impossibilidade de transpor de um contexto para o outro, de uma cultura para outra, e da necessidade de assumir que o Lesson Study não é um contexto formativo tradicional. O desenvolvimento do Lesson Study não pode ser um contexto formativo tradicional. Ou em que o formador chega e diz: nós hoje vamos trabalhar geometria, vamos preparar esta tarefa, ou vamos discutir esta tarefa. Isso é formação típica, que nós estamos habituados a fazer, com um nome mais bonito, porque, como está em moda, nós usamos o nome de Lesson Study. Mas não é... Pode ser uma versão de Lesson Study, mas muito associada à formação tipicamente. À formação típica. Se nós queremos não ter uma distância muito grande entre o Lesson Study original e aquilo que implementamos, temos que manter algumas das características do original. E se eu chegar a um contexto de formação e disser à partida: vamos trabalhar geometria e aqui está uma tarefa, estou a quebrar todas as premissas que estão associadas ao Lesson Study original. E, portanto, esse é um tipo de prática que nós não fazemos no grupo de sábado. Daí as tarefas que a Ruth e o Roberto vão discutir emergiram das problemáticas do grupo e das dificuldades identificadas no grupo, como sendo algo que merecia a pena ser discutido no contexto e com a ajuda do grupo. Um outro aspecto importante do trabalho que temos feito no grupo de sábado relaciona-se com o facto de o grupo ser formado por 3 subgrupos: educação infantil, e portanto que são as 3 mesas que vão ser apresentadas aqui: anos iniciais, ensino fundamental 2 e ensino médio. E nas discussões estão presentes os professores dos 3 grupos, dos 3 subgrupos, o que tem verificado bastante proveitoso, porque eu, professor do ensino médio, tenho que discutir com o colega que é professor dos anos iniciais a matemática que vou ensinar aos alunos do ensino médio, que o professor dos anos iniciais
normalmente tem dificuldade. Eu, professor do ensino dos anos iniciais, vou discutir com o professor do ensino médio a matemática que ele acha que sabe, não é o que sabe, é que ele acha que sabe, mas eu tem que haver aqui um diálogo para nós entendermos que estamos a falar da mesma coisa. Para nós entendermos que aquilo que é válido, e era a pergunta que eu fazia sempre, qual é o objetivo matemático? Aquilo que é válido na educação infantil e nos anos iniciais tem que continuar a ser válido quando eu chego ao ensino médio. Portanto, o eixo de discussão, os conhecimentos matemáticos têm que ir evoluindo, mas a essência matemática é o mesmo. E, portanto, nós temos, isso leva a que para o desenvolvimento do Lesson Study e da preparação e implementação das tarefas, temos 6 etapas. Aqui está só o esquema dos 3 subgrupos. Em cada subgrupo há um formador ou pesquisador responsável, e eu estou como responsável do Fundamental 2, mas efetivamente quem faz o trabalho são eles, que eu tenho feito muito pouco. Que para mim é o essencial. Quanto menos fizer em termos de intervenção nas práticas, porque se for eu a dar a regra, se for alguém a dar a regra, não vai ter muito impacto, porque nós já sabemos que não tem muito impacto. Tem que surgir a alteração das práticas tem que surgir das dificuldades sentidas nessa prática. Em termos de abordagens, discussões teóricas, não explícitas, mas implícitas. Portanto, nós não discutimos o modelo de conhecimento do professor, a forma de entender o conhecimento do professor de forma explícita, mas na essência das discussões que nós fazemos, consideramos, como vocês viram na palestra de abertura, que o conhecimento do professor é especializado, tanto na dimensão matemática quanto na dimensão pedagógica, e que nós temos, enquanto professores, temos de ter um conhecimento que nos permita assumir como ponto de partida os raciocínios e as respostas dos alunos. E esse foi, eu acho que eles vão falar um pouco sobre isso, mas esse foi um primeiro embate no grupo. Como é que nós, professores, vamos dar significado, atribuir significado às respostas dos alunos, quando os alunos dão respostas diferentes daquilo que eu estou à espera? E como é que nós, no grupo, promovemos o desenvolvimento do nosso conhecimento também para pensar respostas diferentes daquelas que nós estamos à espera? E agora passo a palavra ao Roberto. Boa tarde, né? Para todas, todos. Deixa eu só me localizar aqui. Aqui passou sumiu. É um caso de probabilidade lá em cima. Bom, antes de mais nada, eu queria falar que é muito bom estar aqui na mesa, né? A Eliane, ela foi do meu curso de graduação, então nós somos companheiros em algumas disciplinas. Depois eu tive o prazer de encontrar, logo que eu iniciei no GDS, ela lá no grupo. E a Ruth, que é a minha companheira de trabalho, né? Que está aí com a mesa junto comigo, que elaborou esse trabalho, e o Miguel, que é o representante do grupo dos acadêmicos da faculdade, né? Então, é muito bom estar aqui na mesa. O que eu vou falar aqui é um pouquinho de probabilidade, né? E um pouquinho de como foi esse processo do Lesson Study. Algumas coisas o Miguel já falou e eu vou acabar pulando rápido, né? Passando rápido. O conhecimento e o aprendizado do professor no processo de Lesson Study híbrido. Quem eu sou, né? Eu me formei em 94 no curso de licenciatura aqui de matemática aqui na Unicamp, né? Eu atuo como professor há 24 anos e nos anos finais da Prefeitura de Campinas já há 17 anos. Atualmente eu leciono nessa escola, a MF Correia de Melo, e eu participo do grupo de sábado há mais de 10 anos, né? O GDS, o Miguel já apresentou, né? Só algumas coisas que são marcantes para mim, né? Como professor, que uma da sua marca é a partir da problemática trazida de sala de aula. Então, lá a gente, como professor, tem a voz. Então, é importante.
E também que isso que é o modelo de Less Study híbrido, no GDS agora se tornou um projeto e nós temos apoio da FAPESP para esse projeto aí. E a gente consegue verba para algumas coisas aí que é necessário no projeto. Aí a subdivisão também que o Miguel já apresentou, e nós estamos aí, né, nesse subgrupo que é do Ensino Fundamental 2, que corresponde ao 6º ao 9º ano. Tá ok? E uma coisa que é interessante, em cada subgrupo tem professores que estão atuando em sala de aula. Tá? Não tem jeito, são professores que estão em sala todo dia, está lá com os nossos meninos, com os alunos. Né? O modelo do Less Study, né? Essas 4 fases são as mais comuns, né? Que é mais conhecida mundialmente, e o GDS elaborou mais 2 fases que a gente considera importantes aí. Tá? Eu vou falar disso daqui, ó, tá? Entre o planejamento coletivo da aula, que é a 3ª fase, antes de levar para a própria sala de aula, que é a implementação, a gente faz uma simulação, uma discussão da tarefa com todo o GDS, visando ajustes nessa tarefa. Eu vou falar um pouquinho nesse, eu tenho interesse nessa pluralidade que o GDS tem, né? De vários olhares, de vários indivíduos que falam de lugares diferentes, que têm informação, têm experiências diferentes. Isso vai ser marcante para mim, então eu vou falar um pouquinho dessa fase. A Ruth vai falar sobre a fase de implementação da tarefa, né? E observação. Nela nós temos o registro, né? Que é através de áudio e vídeo dessas aulas. E um pouquinho ela vai falar da 5ª fase, que é a reflexão e análise da aula. Então, essas são as 6 fases que correspondem ao Less Study híbrido, né, no GDS. E eu vou dar enfoque na simulação, aí, como que foi a aplicação dessa tarefa que nós fizemos no subgrupo, diante do GDS, quais foram os ajustes, né, quais foram as minhas angústias, tá bom? As primeiras fases, né? A primeira fase que é a escolha do tema e a segunda que é o estudo, né? O tema foi probabilidade, né? E ele é baseado no currículo, no planejamento do professor. No caso foi no meu planejamento e o da Ruth. A gente olhou o que era de comum e acabou ficando probabilidade. Eu até confesso que eles não sabem que a minha ideia inicial era análise combinatória, tá? Mas como eu fui infeliz na minha fala, que eu falei sobre chance, aí eles entenderam que eu queria probabilidade. Tá? E acabou ficando probabilidade e eu aceitei, né? Porque é algo que me desafiava. Né? Como eu estou com 8º e 9º anos, né? E um segredo, eu acho que todo mundo que é professor faz, né? Só eu que não faço. Eu não dou conta do conteúdo todo que eu planejei. Então, adivinha quem que ficou durante todos esses anos sem eu trabalhar? Probabilidade. Então, era um desafio para mim essa escolha aí, né? Na segunda fase, seria as leituras e estudos. Isso ajudaram a levantar as noções que precisamos desenvolver com os alunos sobre probabilidade, acaso, chance, né? Eu fui conhecer isso através desses estudos. E a escolha por uma tarefa baseado num problema tradicional aí conhecido, clássico, né? Não é tradicional clássico, que é o de Monty e Hall. Por quê? Porque ele era desafiador, para mim foi desafiador, e ele lida com o senso intuitivo que se tem de probabilidade e permite trabalhar com o erro, o perder e não só o ganhar, como que normalmente a gente faz em probabilidade. Quando que eu vou ganhar, né? Ele permitia você dar uma olhada no seu perder também. Para quem não conhece o problema, tá aí, eu estou apresentando, né? Você está em um jogo e um programa de TV e precisa escolher uma entre 3 portas. Por trás de uma está um carro e nas outras 2, cabras. Você escolhe uma delas e o apresentador, que sabe o que está por trás de cada uma delas, abre outra porta que tem uma cabra por trás.
você então tem a opção de continuar com a que escolheu ou mudar para outra. O que você faria para ganhar o carro? Eu, pessoalmente, é clássica, mas eu não conhecia, viu? Baseado nessa tarefa, né, o que nós desejávamos, né? Primeiro, que ela levasse a uma aula exploratória. Para isso, ela teria que valorizar o processo, o que os alunos fariam para resolvê-la. Que permitisse os alunos observar relações, fazer inferências, validar ou negar resultados. Que desafiasse os alunos. Ela não poderia ser tão diretiva no sentido de você afunilar o pensamento, o conhecimento do aluno, né? Mas também não poderia ser tão aberta a ponto de você não chegar naquele objetivo que a gente tinha planejado. E, é claro, ela tinha que contemplar o tema que era a probabilidade. Então, era uma tarefa que a gente estava pensando como introdutória à probabilidade. Os nossos alunos não tinham visto nada em anos anteriores, nada sobre probabilidade, né? Ela tinha que propiciar o desenvolvimento das noções de acaso, chance e incertezas, que é aquilo que a gente verificou através dos estudos, das leituras que nós fizemos. Permitisse ao aluno utilizar a intuição e trabalhasse a frequência de um acontecimento. Então, a ideia era montar uma tarefa que abordasse tudo isso. A elaboração da tarefa e o planejamento da aula, que ocorreu na fase 3. Né? É claro, isso ocorreu no subgrupo apenas, né, inicialmente. Ela se deu um trabalho colaborativo em grande parte. Foram 2 versões da tarefa que nós montamos. Né? O planejamento da aula foi meticuloso, tínhamos um roteiro, pensamos desde o tempo de realização até as possíveis respostas e dúvidas dos alunos, e na ação que o professor deveria tomar. Como é efetuada a aplicação da tarefa no GDS, que é isso que era o meu foco principal, né, nessa minha apresentação. Os grupos trazem a tarefa que elaboram e aplicam a aula planejada a todo o GDS. O que é isso? Nós pegamos a aula que nós fizemos no subgrupo e, antes de levar para a nossa sala de aula, para mim e da Ruth, a gente aplicava no grupo do GDS. Né? É discutida de forma ampla a tarefa e a condução da aula. É feita uma análise do desenvolvimento do conteúdo matemático e das estratégias utilizadas. São sugeridas melhorias da aula antes da implementação em sala. Ok? Entenderam o que é aí essa simulação? Como foi realizada a aplicação no GDS, né? Então, nós chegamos com nesse dia para aplicar a tarefa, o problema aí no caso. Eles foram divididos em 3 grupos, com média de 5 participantes. Olha como a primeira parte nós entregamos esse problema que está aí, né? Você está no programa de TV e poderá escolher entre 4 portas, sabendo que atrás de uma das portas existe um carro novo. Após a sua escolha, o apresentador abre 2 das portas não escolhidas e que não está o prêmio. Ele pergunta se você quer mudar de porta. Você trocaria ou não a porta escolhida? Por quê? Então, é isso que era a tarefa que nós elaboramos. Né? O que se pretendia era trabalhar a intuição, assim como os nossos alunos. Né? E o grupo do GDS apresentar as respostas esperadas e uma medida para a chance como nós queríamos. Depois tinha essa atividade que é longa, né? Mas está aí, né? Vamos simular o programa de TV e verificar qual seria o resultado que obteríamos. Os copos representam as portas. Então, em vez de portas, nós levamos copos para a implementação. O grupo, um do grupo seria o apresentador, era ele que ia escolher o copo onde ficaria o prêmio e ia conduzir a atividade. Um como observador, ele ia anotar as escolhas e os resultados da escolha. E 3 jogadores, que se alternavam em cada rodada, né? Eles que fariam a escolha. O apresentador ia esconder o prêmio embaixo de um dos copos por rodada. É claro, sem os jogadores verem, né? Ele pedirá ao jogador da vez para escolher um dos 4 copos. Após a escolha, o apresentador revelará
2 dos copos que não possuíam o prêmio e que o jogador não escolheu. Após abrir os 2 copos, o apresentador pergunta para o jogador se ele quer trocar ou não da escolha que ele tinha feito inicial. E, por fim, ele revela onde está o prêmio, né? Isso era o papel do apresentador. O observador iria fazer o quê? Ele ia lá e marcava em cada rodada se o jogador optou por trocar de porta ou não, né? No caso era copo, né? Qual foi o resultado, né? Se ele ganhou o prêmio ou se ele perdeu. Depois de no mínimo 21 rodadas, eles teriam que responder novamente a pergunta: se você trocaria ou não a porta escolhida e por quê. Então eles faziam esse experimento e voltavam na pergunta do problema 1. A ideia era, através disso, se eles concordavam com aquilo que eles tinham feito por intuição ou não, né, no problema 1 ou não. Então aí tem um pouco as fotos que ilustram, né, como que foi esse experimento. Tá? Eles separados em 3 grupos, está aí os copos, né, e o apresentador manipulando aí, ok? Na verdade, o prêmio era um carrinho. A gente levou um carrinho que escondia embaixo. Como foi a atividade no GDS, né? A primeira parte que eu gostei muito foi a empolgação dos participantes com a atividade, né? O jogo. Eles incorporaram o personagem de apresentador, então eles simulavam mesmo como apresentador, mudavam o tom da voz. E os jogadores queriam ganhar o prêmio de qualquer jeito. Tinha alguns até que roubava na hora lá para ganhar o prêmio. E claro, né, eles perceberam através dos resultados qual seria a melhor escolha, né, e se aquilo que eles fizeram no problema 1 foi bom ou não. Após o experimento, eles tinham que apresentar lá na frente, né, para a gente. Então, como havíamos planejado, os grupos foram com os cartazes, mostrando os resultados, as respostas e como fizeram. Eles preenchiam com os seus dados anotados pelo observador um quadro geral desenhado. Se trocou e ganhou, se não trocou e ganhou, tá? De cada grupo. E daí já surgiu as primeiras percepções e as primeiras contribuições para a tarefa, né? O que surgiu? Eles perceberam que a fixação do apresentador não foi boa. Lembra que o apresentador era fixo, ele era sempre. Pois o seu comportamento denunciava onde estava o prêmio. Então, o pessoal ficava desesperado olhando onde ele ia esconder, se ele tinha alguma mania, se repetia ou não. Então, não foi boa. O copo também não mostrou ser o material adequado, pois denunciava pela posição alterada onde estava o prêmio. E, dependendo da luz, ele ficava transparente, então enxergava lá onde estava. Também houve a sugestão de fornecer uma tabela aos grupos, pois, devido à necessidade de muitas rodadas, os dados poderiam ficar mais organizados, o que permitiria uma análise melhor. Aí está a apresentação, né, de como foi o experimento, os cartazes, o quadro lá no fundo, onde eles tinham que preencher o resultado de cada grupo, tá bom? Depois dessa parte, era a parte do professor. Então, depois dessa apresentação, eu, como professor, que simulando igual se fosse com meus alunos, tinha que ir lá na frente e fazer uma sistematização de tudo, né, e chegar a algumas conclusões. O planejado era a partir, aí era o meu planejamento, né, que a gente tinha feito para a aula. O planejado era a partir dos dados conseguidos pelos grupos, chegar à probabilidade como a medida de uma escolha, com várias formas de representação, que poderia ser decimal, fracionária, razão, aí era de cada um. E que o resultado era aleatório, depende do acaso apenas. E a escolha era incerta. Mas, quando eu tentei definir com o grupo o que era a probabilidade a partir dos dados obtidos pelo experimento da atividade, a polêmica se instalou. Acho que o pessoal estava se segurando na hora que eu estava falando para não questionar. Então, a polêmica se instalou, a sistematização parou e começamos a parte que era a discussão da tarefa. O conflito, né? O que ocorreu aí,
que eu acho bonito, e acho que é importante num trabalho colaborativo exatamente isso, o conflito, né? A grande parte do grupo que estava ali dizia que não daria, a partir de dados estatísticos, que são determinados, chegar à ideia de probabilidade, que se baseia em incerteza. Isso geraria uma confusão nos alunos. Então, a grande parte defendia isso, né? E eu lá, que estava lá, querendo vender meu peixe, eu acreditava poder chegar a partir dos dados da experiência, através da razão entre número de acertos e total de jogadas, a uma ideia de probabilidade com os alunos. Ainda mais que a gente, como matemático, sabe que quando o número de jogadas é muito grande, o valor do experimento tende, né? A razão tende à probabilidade. Eu achava tranquilo isso, né? E diante desse conflito que houve a negociação de significado, né? Aí é importante os participantes do projeto, né, serem diferentes, né, de formação diferente, atuantes em segmentos diferentes da educação matemática, né, porque esses olhares diferentes que eles têm. Então, a partir dos diferentes olhares e do diálogo entre eles, aí foi após muita argumentação e esclarecimento sobre o que seria incerteza, eu faço uma ressignificação do que seria a probabilidade, né? Alguns chamam de reitificação isso daí, né? É uma outra ideia de probabilidade, complementou aquilo que eu trazia, né? E passo a diferenciá-la de dados estatísticos. Outras contribuições para a tarefa, né? É que a pergunta, qual é a chance de acertar, deveria ser colocada mais explicitamente na questão do problema. A gente não pedia para apresentar, né, a chance de acertar, mas para resolver o problema, né, para pensar no problema, os grupos acabaram apresentando essa chance, né, e isso foi anotado pelo grupo que deveria constar na pergunta. O quadro que eles tinham que preencher na lousa, com todos os acertos, quando troca ou não troca, tá, e a razão total calculada em cada caso são importantes. Permite visualizar que é incerto o resultado, assim como também que o valor experimental tende ao valor de probabilidade quando a quantidade de eventos aumenta. Só que assim, né, dores de um trabalho colaborativo, né? A gente pensa, né, que é só harmonia, não é sempre assim, né? Não foram só apenas sugestões e contribuições, né? Eu tenho que falar da minha angústia como professor, né? Quando eles apontaram que a tarefa era difícil demais para ser introdutória, por envolver probabilidade condicional, e que não era possível chegar à ideia de probabilidade a partir dos dados da experiência, praticamente eles acabaram com toda a minha estratégia, tá? A tarefa era para ser introdutória, ok? E 5 minutos, vou terminar. Era para ser introdutória e eu queria partir do experimento para chegar. E eles estavam falando que não era possível. Então, eles acabaram com tudo que eu tinha planejado. O sentimento foi de frustração em ver a tarefa sendo desconstruída, né? Mas a gente está em um trabalho colaborativo. E isso é normal? É tranquilo? Não. Eu acho que é um momento rico essas situações, né? E então, daí a gente não tem só desconstrução, a gente tem uma reconstrução. Vamos a ela, então. Então, pós-GDS, né, o que salvar da tarefa? Então, no subgrupo, saiu essas análises, né? Por que não usar os resultados obtidos no GDS? Não ser introdutória, né? Então, bastava retirar a abertura das portas e tirava o condicionante aí. A intuição, trabalhar a intuição no desenrolar das perguntas. Então, fazer perguntas que levassem os alunos a trabalhar a intuição. A incerteza era exatamente naquele ponto que o GDS apontou, né? Entre a diferença entre o valor de chance e o que nós vimos no experimento. E é claro, a gente ia manter a atividade, a tarefa do jogo, porque a empolgação, né, foi motivador para o pessoal do GDS, você imaginou para os alunos. A construção da nova tarefa, ela se deu por e-mail e WhatsApp. Nós compartilhamos outras atividades sobre o tema e selecionamos um novo material diferente do copo. Nós fizemos um esboço e depois uma versão da tarefa.
E o que foi fundamental é um pouco de teoria que a gente passou a estudar. Né? A gente pegou alguns textos que falavam sobre probabilidade clássica, frequentista e subjetiva. Isso direcionou a tarefa. Né? Nós pensamos em, a partir do confronto entre a frequentista e a subjetiva, os alunos poderem construir a probabilidade clássica. Terminando quase, meu aprendizado. Né? O que eu vi, o que eu aprendi sobre tudo isso que nós fizemos, e principalmente nessa simulação. Eu passei a compreender melhor como se dá um trabalho colaborativo. Nem tudo é harmonia, as diferenças, os conflitos e até as disputas podem aparecer. Ainda bem que tem esses momentos, tá? Eles são ricos e eu aprendi muito com eles. A importância da negociação de significado para a melhoria em minha prática, pois já trago outra noção do que seja a probabilidade. E eu, que achava que existia somente a probabilidade clássica, que envolve a razão probabilística, passei a conhecer outra. A minha formação foi essa. Eu só conhecia essa. Né? Eu não tinha essa visão de outras. Né? Eu passei a conhecer a probabilidade subjetiva, que se baseia na própria intuição. Na probabilidade frequentista, ou estatística, né, que se forma a partir de resultados frequentes de dados estatísticos, né, claro que deveria ser mais controlável e com número considerado de experimentos. Né. E daí me pediram para eu ser um pouquinho provocante no final, então eu lancei isso daí para vocês, né, para a gente pensar um pouquinho. A mesa fala sobre conhecimento especializado, né, do professor. Aí eu pensei que seria importante, então, para um pensamento probabilístico. Né? Para chegarmos ao pensamento probabilístico, seria suficiente somente a probabilidade clássica, que era a minha formação? Não temos que desenvolver a noção de acaso, chance, incerteza, frequência e abusar da intuição? A probabilidade subjetiva e frequentista não seria um caminho? Então, esses são meus questionamentos, né? Para a gente pensar. Obrigado. E para quem quer saber como ficou a tarefa, é a minha parceira Ruth que vai falar agora. Tá bom? Ela que vai falar. Boa tarde a todos, meu nome é Ruth, e eu vou continuar a atividade. Só para lembrar, esse ciclo que a gente está falando, ele durou um semestre. Tá? Então, foi um semestre de preparação, de discussão, de implementação. Geralmente, os nossos ciclos no grupo, eles duram um semestre. E aí, vamos lá. Meu nome é Ruth, eu sou formada em matemática pela Unesp, e tenho pós em metodologia de ensino, ensino de matemática, em psicopedagogia e informática na educação. E eu terminei a semana passada meu mestrado profissional em ensino de ciências e matemática no Instituto Federal de São Paulo. Eu sou professora há 22 anos, fazem 16 que eu estou na Prefeitura de Valinhos, e participo do GDS desde fevereiro de 2015. Para iniciar a atividade, depois que a gente discutiu no GDS, a gente voltou e foi ver como é que seria elaborada uma melhor atividade para aplicar na nossa sala de aula. Aí, com isso, a gente foi formando os grupos, né? A gente decidiu trabalhar em grupos, né? Até para poder aplicar os jogos e explicar como que seria o experimento, isso já na sala de aula. E aí a gente pediu para que eles pensassem no programa de televisão, onde existiria um apresentador e 3 concorrentes a prêmio. Então, primeiro, a gente iniciou com 4 copos. A gente viu que estava demais, não deu certo, a gente diminuiu para 3. Para ganhar tal prêmio, os 5 participantes teriam que escolher entre portas, onde nelas estaria o prêmio ou os bodes. Os participantes poderiam trocar de porta a cada rodada.
Um dos alunos ficaria como observador, anotando todos os resultados de cada rodada. Então, o grupo tinha 5 alunos, um deles ficava como observador, então ele escondia as cartas e mostrava para os outros 4. Esses escolhiam, por exemplo, a carta 1, 2 ou 3. O observador anotava e depois mudava. Aí eu, como observadora, aí era o outro amigo observador. Então, isso a gente viu que teve problema no GDS, então a gente modificou. Então, em cada momento, um dos 5 participantes, vai dar para ficar claro isso no quadro. Aí, o experimento, né, o jogo. A organização. Primeiro, eram 3 folhas, então a gente entregou primeiro a primeira, deixou com que eles desenvolvessem a atividade. Depois, a segunda parte, que é a tabela. E, por último, a terceira pergunta. A gente deu um tempo para que eles pudessem ler, né, e discutir as questões. Depois, entregamos as cartas e as portas. Eu vou mostrar como elas ficaram. E depois a gente entregou uma tabela que a gente elaborou. Aí a gente vai, durante a implementação, verificar o envolvimento deles no experimento, o papel que o jogo está fazendo ali dentro desse conteúdo, a negociação das regras. A gente explica o que a gente gostaria, mas as regras são do grupo, então a gente deixa isso aberto para eles. A participação dos alunos. Então, a gente faz questão de que todos participem. Então, por exemplo, na turma do Roberto, tinha um síndrome de Down e um autista. E, no meio eu fui observar. Na dele, eu fui como observadora. E eu, em momento nenhum, percebi que o aluno era autista. Então, ele interagiu normalmente com os alunos. Isso é muito importante para a gente. Só depois que o Roberto mostrou que a gente percebeu. Então, essas atividades em que todos os alunos estão presentes e fazem parte, é muito importante para a gente. E acompanhar as discussões no grupo. Então, conforme os grupos estão trabalhando, a gente vai passando entre eles e acompanhando. Aí, primeiro, a gente foi na minha escola, no dia 1/11. Olhando essas fotos, a gente vai verificar, ó, que aqui está o grupo. Essa daqui é a Juliette. Ela é professora de matemática, faz parte do GDS. Então, ela foi para observar a minha aula. Nesse outro grupo aqui, a gente tem o professor Daniel, que também ficou o tempo todo acompanhando a discussão daquele grupo. E o que a gente combina é que eles não interfiram de jeito nenhum. Eles estão lá realmente como observadores. Vamos verificar o que esses alunos pensam, como eles colocam, né? É um trabalho que a gente discutiu bastante, como fazer esse trabalho de observador. O professor pode interagir, ele pode modificar? Não. A gente queria saber como é que os alunos iam trabalhar. E aí vocês verificam também que a gente tem aqui tem as filmadoras, está vendo, nos grupos, e em todos os grupos tinha um microfone para gravar a fala deles, porque a gente, por mais que vai acompanhando, às vezes você perde detalhes ricos nas discussões dos alunos, né? Então, como é que a gente pode aproveitar, né, isso? Então, depois que a gente termina a aula, a gente volta e vai ouvir esses áudios e ver como cada grupo resolveu a sua atividade. Então, aí está o primeiro problema. O problema, ele fala assim, como é que ele ficou? Ele ficou assim: você está num programa de TV e poderá escolher entre 3 portas. Sabendo que atrás de uma das portas existe um carro novo e nas outras 2 um bode. Qual é a chance de você ter de ganhar o carro? Expliquem por escrito como vocês chegaram à resposta. E qual a chance de você perder o carro e ganhar o bode? Expliquem por escrito como vocês chegaram à resposta. Essa daí, eu coloquei para vocês observarem, são 3 grupos diferentes. Então, para ver a riqueza de como cada grupo respondeu. Então, por exemplo, o primeiro colocou assim, só para vocês olharem. Ó, temos 1/3 de chance de ganhar o carro. Chegamos a essa conclusão por pensar que existem 3 portas, porém, apenas uma das 3 contém o prêmio. Esse foi um grupo. Aí ela continua na resposta B. A chance de eu ganhar o carro e o bode é de 2/3. De eu ganhar o bode é de 2/3. Afinal, o bode está em 2 portas e o carro em só uma. Tá? Esse foi um grupo.
Agora, aqui já é o segundo grupo. A chance de você pegar o bode é de 66%, pois de 3 portas, 2 estão o bode. E a chance de pegar o prêmio é de 33%, pois entre 3 portas, 1 está o prêmio. Então, é só para vocês verificarem o tipo de resposta diferente. E o outro. Aí ele continua. E a B? A chance de pegar o prêmio é de 33%, pois entre 3 portas, apenas 1 está o prêmio. Ele continua, né? E a outra resolução. As 3 cartas equivalem a 100%. 100 dividido por 3 é igual a 33. Como existem 2 bodes, as chances duplicam para 66,66. E como existe apenas uma porta com o prêmio, a chance é de 33%. Então, a gente pede sempre que eles coloquem um raciocínio, como eles pensaram na atividade. Né? Não existe o certo ou errado, como a gente trabalha no dia a dia, no tradicional. Né? O objetivo ali é verificar como eles pensaram, como eles discutiram a atividade. Aí já são outros 2 grupos. A chance de ganhar o carro é de 1 em 3, pois existem 3 cartas, sendo 2 delas um bode e essa um carro. Olha aí como ele já coloca em proporção. E o outro aqui na frente. A chance da porta onde há o carro é de 33,3%. Então, você vê, um coloca em fração, um coloca em porcentagem, um coloca em proporção. Né? Então, isso é muito rico para a gente, é muito importante. E quando a gente verifica isso? Quando a gente volta para o grupo e vai analisar as respostas dos alunos. Né? Então, esse momento é importante para a gente, né? Não só atrás da resposta final, mas como foi que eles discutiram, como foi que eles responderam às nossas questões. Através do gravador, depois a gente ouvindo a fala deles, ou voltando em alguma coisa que você achou importante, então aí a gente pega uma narrativa. Então, a aluna Larissa, ela fala assim, durante a atividade, qual a chance de você ganhar o carro? Ela está perguntando para o grupo. A chance de você ganhar o carro, por exemplo, é de 50% para ganhar o bode e 50% para ganhar o carro. Porque você tem 2 cartas com o bode e uma com o prêmio. 50% de ganhar o carro e 50% de ganhar o bode. Isso antes deles dar a resposta final. Eles estão discutindo qual seria a resposta. Aí a aluna Rebeca fala assim, não, para mim é assim, você tem 33,33% de chance de ganhar o carro e 66,66% de chance de ganhar o bode, porque são 2 portas com o bode e uma com o carro. Aí eu falo assim, e você, Cauê, o que você acha? Aí ele fala, eu acho que é uma chance só, pois você só pode escolher a carta ou a porta uma única vez. Então, a gente vê, a ideia deles, são esses momentos que, infelizmente, às vezes a gente não consegue acompanhar. Né? Mas, quando você volta e ouve os áudios, você vê a importância de uma atividade dessa. Aqui ficou o quadro que a gente elaborou para que eles pudessem, inicialmente no GDS, a gente falou, vamos deixar eles colocarem do jeito que eles quiserem, porque o objetivo nosso é verificar até como eles vão elaborar uma atividade para dar uma tabela para dar essas respostas, né? Porque geralmente a gente dá a tabela pronta, isso vale a pena, isso não, isso foi uma discussão muito grande no grupo. Mas no final, depois a gente achou, depois do GDS, a gente viu que precisaria da tabela para eles se organizarem. Então, por exemplo, aqui a gente verifica o que aconteceu. Tinha 5 alunos no grupo. Nessa primeira rodada, quem era a apresentadora? A Isabela. Então, ela escondia as cartas. E aí, os outros 4 alunos falavam, está na porta 1. Não, tá a Ana falou que está na porta 2, a Adriele na porta 1, a Giovana na porta 3 e a Tamires na porta 2. Aí, a Isabela fala, está em tal porta, na 1. Aí, eles foram lá e colocaram o círculo para mostrar quem tinha acertado. Então, isso aconteceu ao longo das 15 rodadas. E aí, no final, eles marcavam o tanto de acerto e o tanto de erro. Tá certo? E a esse outro grupo, a gente não instruiu, a gente deu a tabela e deixou com que eles discutissem a melhor forma de preencher ela.
Esse outro grupo, vocês veem, eles já colocaram um xizinho, tipo assim, errou, e uma bolinha para falar que tinha acertado. Então, dessa autonomia para o aluno é importante, né? Porque eles são criativos. Então, essa parte a gente sempre procura trabalhar e discutir no GDS. Aí vamos para o problema 2. Após eles preencherem a tabela, a gente dá a segunda atividade e pergunta. Só me escreva na tabela o total de vezes que cada um ganhou o prêmio e perdeu o prêmio. Esse resultado está próximo ou comprovou a chance que vocês estimaram no problema 1? Antes de jogar com base nesse experimento, vocês mudariam a estimativa de chance que deram para o problema 1? Por quê? E a B, somente agora todos os resultados e erros e acertos dos 5 participantes somem, né, do grupo. Esse resultado ficou mais próximo ou não? Então, aí está a resposta. Olhando lá, voltando na tabela, deixa eu ver que tabela é essa, a Isabela. Então, eles colocaram na resposta 1 que era 33% de chance de ganhar e 66% de perder. Isso não teve problema. Então, eles vão olhar. Então, por exemplo, a Isabela, ela fez exatamente, deu certinho o valor, porque ela acertou 33% e errou 66%. Então, era isso que a gente queria, que eles voltassem e analisassem o próprio resultado. E aí, voltando lá, e a gente vai colocar o que eles escreveram. Então, como é que eles representam isso? Então, a Isabela comprovou, a Ana ficou próximo, a Adriele próximo, a Giovana próximo e a Tamires comprovou. Então, cada um colocou do seu jeito. Tamires Isabelle comprovou, porque 12 chances, ela acertou 4. Dessa forma, 1/3. Afinal, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, eles representam do jeito que eles têm que justificar a resposta deles. Já o outro grupo, na atividade do lado, eles já representaram com porcentagem. Então, eles foram lá e calcularam a porcentagem da tabela. Então, eles colocam o André, 75, a Júlia, 66, a Emily, 58, o Kaique, 41, a Raquel, 66. Outra coisa que a gente discute, eles podem colocar essa resposta que eles quiserem. Não necessariamente você tem que ter uma resposta só no grupo. Então, o grupo chegou a que resposta? Sim, porque tivemos mais chances de acerto. Aí o Kaique colocou não, porque não tive muitas chances de acerto. Então, a gente tem que deixar eles se colocarem. Aí a última, né? Para eles somarem os valores dos 5 jogadores e verificar se ficou próximo ou não. Aí eles colocam distante, pois a maioria dos participantes ficaram acima da porcentagem de 33%. Aí um outro, olha aqui, a mesma pergunta. Eles montam uma tabela para representar. Então, eles colocam a tabela, a Rebeca acertou 3 e perdeu 6. Olha, deu 33, sim, está próximo à chance que nós estimamos. Então, eles representaram. Depois, quando eles somam todos, os erros da 61 e os acertos 38. Ficou mais próximo do resultado da resposta, da primeira resposta. O outro grupo, aproximadamente a estimativa de acertos e erros esteve entre 1 e 3 e 2 e 3. Porém, com um dos participantes não ocorreu. Então, dá para perceber até qual grupo foi que respondeu a primeira, a segunda, porque eles continuam desse jeito. E a B, 71%, 21 acertos e 39 erros. A estimativa da chance do resultado ficou mais próximo, pois a chance de errar é 2 vezes mais distante da de acertar. Então, toda essa análise, a gente volta depois que a gente aplicou na sala de aula e a gente vai analisar isso lá o grupo, no subgrupo Fundamental 2. Aí, uma outra narrativa. Aluna Rebeca, vamos somar todos. 14 acertos e 22 erros. Aí a Larissa, para 14 vezes 100 vai dar 38,38, certo. E agora, os erros, 22. 22 vezes 100, deu 61,11. Aluna Rebeca, viu? Deu certo. Aluna Larissa, agora a gente soma, se der 100, deu, nossa, 99,99. Aluna Rebeca, está certo então, porque a estimativa de erros foi de 66 e deu 61. E o de acertos, 33 e deu 38, então está certo.
Então, isso tudo a gente analisa no gravador. E o último problema é, se o apresentador colocar as 3 cartas viradas para baixo e, após pedir para um grupo indicar a carta onde poderia estar o carro, e esse levasse uma das cartas onde não está o carro e perguntar, você não quer trocar de carta? Na verdade, esse é o problema de Monty Hall, né? É esse terceiro. E aí, responda, vocês trocariam ou não de carta? Justifiquem, porque vocês trocariam ou não trocariam de carta. Esse é o terceiro. Eu vou ser sincera com vocês que eu fiquei muito tempo para entender que vale a pena você trocar, né? No início eu não concordava, a gente fui entender, fui ver vídeo, e os alunos não é diferente, né? Então, o primeiro grupo, eles falam assim, se a pessoa quiser, ela troca, porque assim que tira-se uma carta com o bode, automaticamente as chances de pegar o prêmio aumenta. E aí você fica com 50% de chance de pegar o bode e 50% de pegar o prêmio. É essa a ideia que eles têm. Se o apresentador foi lá, abriu a porta e tirou um bode, agora eu tenho um bode e um carro. Então, a minha chance é de 50%. E não é isso que o problema fala, né? Ele fala que quando você tira a sua chance é de 66%, ou seja, você aumentou a chance. Então, olha, a ideia do grupo foi a mesma ideia que eu tinha inicialmente. Depois, e vocês trocariam? Aí um outro grupo, vocês trocariam? Sim, pois a chance de acertar aumentaria e a de errar diminuiria. Mas somente um dos 5 grupos da turma conseguiu enxergar isso. Certo? Os outros 4 não. Aí, olha, aqui para vocês verem, aqui cada um colocou a sua opinião. Eles não chegaram num consenso, então vamos lá, cada um colocar a sua. Adriele, trocaria dependendo da situação. Se estivesse na dúvida, ou se realmente aquela que eu queria ou não. A Tamires, não, porque sigo o que Deus quiser. A Isabela não colocou nada. A Ana Luísa não trocaria, pois eu continuaria com o meu palpite. E a Giovana, depende. Se eu começasse a ter dúvidas sobre o meu palpite, eu trocaria. Então, para vocês verem, já estamos no terceiro grupo e cada um colocou. Se chegou no consenso, se não chegou, e em nenhum momento eles perguntaram para a gente pode colocar? Não, esse é um trabalho que, como eu já estou no GDS há algum tempo, então é um trabalho que a gente já vem fazendo aos poucos com eles, dando essa liberdade, né? Então, é um trabalho que você já vê que já vem surgindo um certo efeito. E o outro grupo, a mesma coisa. Não, porque eu tenho uma resposta convicta, o André ficaria pensando, mas não continuaria na mesma resposta. A Emily, não, porque tem uma resposta definitiva. A Raquel, não, porque as respostas não são totalmente exatas. E o Kaique, não, porque teria a resposta convicta. Então, vamos ouvir o que o aluno tem para falar para a gente, certo? E aí, a narrativa do único grupo que acertou, que chegou no nosso objetivo. Vocês trocariam ou não a carta? O Murilo fala. Aí o Otávio, eu não trocaria. Aí o Rafael, eu trocaria, porque a possibilidade de eu ganhar seria muito maior. O Miguel, não, eu estaria na mesma. O Murilo, roubar uma carta. Este é o bode e o carro. No meu caso, independente de eu trocar ou não, eu iria errar de qualquer jeito. Então, esse foi o grupo. O Rafael, ele é um aluno daqueles que se sobressaem um pouco. Então, no final, eles responderam pelo Rafael, não que o grupo concordasse com o que ele estava falando ou tivesse realmente entendido. Mas é um direito deles, né? E aí, sempre que a gente termina a atividade na sala de aula, a gente faz a socialização dentro da sala de aula. Então, a gente pede para que os grupos vão lá na frente e expliquem como eles pensaram naquela questão, como eles desenvolveram, até para poder discutir com os outros grupos e cada um mostrar a sua forma de pensar, né? Então, essa socialização a gente sempre discute, porque fica, às vezes, para o final da aula, não dá tempo de fazer, mas é um momento muito importante dentro dessas atividades, né? Deixar os amigos falarem como eles pensaram, como discutiram, e aí a gente conseguiu fazer. Agora, depois, na outra semana, a gente foi na escola Correia de Melo, a minha em Valinhos. Essa daqui já é a do Roberto, em Campinas. Aí tem algumas fotos, né, o Roberto aí. E aí, as mesmas atividades.
só resumindo para falar, todas as turmas do Roberto responderam em porcentagem. Para vocês verem. Então, depois a gente vai questionar por quê, né? Qual que é a diferença? E aí, no início, a gente não verificou isso na minha turma. Mas depois que analisou a turma do Roberto, aí a gente viu isso na minha. Nossa, mas por que aconteceu isso? Então, é coisa para a gente parar, perguntar e verificar o que aconteceu. Então, todos eles foram por porcentagem. Então, não vou nem apresentar, vocês podem ver aí as respostas. As tabelas, a gente tem que ver o erro do aluno também. Então, por exemplo, essa primeira tabela, depois eu fui analisar, primeiramente, quando eles foram contar, eles contaram 4 de 15. Eles esqueceram que algumas rodadas eles foram apresentadores. Então, foi um primeiro erro. Aí, vocês podem ver que eles apagaram aqui, ó, era tudo 15. Não, mas será que foi 15? Aí você vai questionando, eles perceberam que não eram 12. Agora, essa primeira tabela é muito interessante, porque se vocês verificarem, dos 5 alunos, 4 tiveram exatamente o mesmo valor, em jogadas diferentes, ó, totalmente. Então, por exemplo, a primeira aluna, 4 de 12. O segundo, 4 de 12. O quarto, 4 de 12. E o outro, 4 de 12. Mas se você for analisar a tabela, todos em momentos diferentes. Então, isso para a gente é muito interessante, porque é difícil de acontecer. Né? E vem todos responder a nossa pergunta. Só que aí você vai olhar do lado, eles colocaram um quarto. E aí a gente fica analisando, eu fiquei em casa analisando com meu marido, ele também é professor de física. Eu falei, da onde eles tiraram esse um quarto? Porque você olha para o total de acertos. 4 de 12 não daria um quarto, daria um terço. Aí você olha 8 de 12, também não. Então, em que momento eles acharam um quarto? Né? Então, são coisas que a gente tem que parar e analisar, que são coisas ricas. E a outra tabela, a mesma coisa, só que aí eles já trabalharam com a porcentagem do lado. Certo? Aí o problema, né? E aí também, até a resposta 2, eles também colocaram em porcentagem, só para mostrar para vocês. Estou mostrando que eles trabalham sempre, né? Aqui eles trabalharam até um pouco com a fração, que eles saíram do todo. E as discussões que a gente faz depois, quando a gente volta para o grupo, né? O que diferenciou da minha para a do Roberto? Na turma do Roberto, a gente não conseguiu aplicar a terceira atividade, que era de Monte Real, porque não deu tempo. Eram as 2 primeiras aulas, os alunos foram chegando atrasados, né? A escola, eles autorizam que vão entrando aos poucos. Então, a gente não conseguiu aplicar a atividade 3. Outra coisa, a discussão final que os alunos vão fazer lá na frente, a gente também não conseguiu fazer na sala do Roberto no dia. Então, o Roberto deixou para um outro dia. E isso é bom, porque dá tempo dele analisar as respostas dos alunos, para depois voltar e até questionar esses alunos quando eles estiverem lá na frente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, são turmas, 2 nonos anos, a minha tinha 24, a dele acho que tinha quase 30, né, Roberto? Mas são coisas que a gente vê que vão acontecendo diferente. E eu fui verificar a aplicação na turma dele. Podia usar a calculadora, né? O professor fez a leitura do problema, eles responderam tudo pensando no 100%, e o objetivo do professor era mexer com a intuição. E aí, para terminar, a socialização nossa, né? Então, o que ocorreu? Isso permite uma análise das atividades. Aí eu estou falando que a terceira questão não foi discutida na outra turma. As dificuldades que a gente tem em comparar os resultados, a conversão em porcentagem durante as aulas, as formas de representação de chance é um ponto importante, as incertezas do resultado inicialmente, o valor experimental, os resultados próximos estimados pelos outros grupos, e, juntando acertos e erros, todos consideraram os valores próximos. Né? Então, são coisas que, isso daqui, depois a gente percebe quando na socialização da atividade já no grupo. E está aí. Muito obrigada pela presença e a atenção de vocês.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eliane. Eu vou contar um pouquinho de um grupo que, na verdade, já é fruto da experiência que eu vivi como professora, que fez parte do GDS. A gente não sai do GDS do mesmo jeito que a gente entrou. E quando a gente foi do GDS e se torna formador, é inevitável que a gente leve essa experiência para frente. Num contexto um pouco diferente, vocês vão perceber que a minha fala não tem os mesmos detalhes da fala dos dois professores, né, da Ruth e do Roberto, porque eu estou mais trazendo o contexto desse grupo, e é uma forma diferente de trabalho, porque a gente trabalha no contexto da interdisciplinaridade. Então, eu vou trazer um pouquinho dessas diferenças e algumas proximidades aí. Bom, e antes de falar, eu quero agradecer ao Miguel pelo convite, agradecer aos colegas aí pela parceria. A gente mal conseguiu conversar, foi só por e-mail mesmo. E então, que eu vou apresentar um pouquinho desse outro contexto, tá? Tentando mostrar, da mesma forma que eles, essa necessidade de uma mudança de foco na formação de professores, né? Que não dá mais para a gente achar que forma professor dando curso. Não dá mais para a gente achar que um curso de licenciatura que não vai para a sala de aula, que não dialoga com a prática de sala de aula, está realmente formando um professor. A gente precisa tirar o pezinho dessa caixinha, né, e pensar um pouco mais nisso. Bom, assim como o Roberto e a Ruth fizeram, vou só contar brevemente meu histórico. Eu fiz a minha graduação aqui na Unicamp mesmo. Como o Roberto já disse, fui parceira em algumas disciplinas, aí fomos contemporâneos. Eu só levei um pouco mais, que eu era mais lerda nas disciplinas de matemática. Depois que eu fiz a matemática aqui, eu terminei em 95. Em 96 eu fiz uma especialização que gerou a escrita de um livro. Acho que é um dos primeiros livros do Brasil que professores escreviam sobre sua prática. Então, não dá para se tornar formador de professor pensando do mesmo jeito, né? Você vai aprender a fazer isso também. Eu fui do GDS por 10 anos. Algumas pessoas acham que eu ajudei a fundar, mas não ajudei não. Eu entrei depois, o GDS já tinha uns 3, 4 anos. Durante essa participação do GDS, eu fiz o meu mestrado. O meu mestrado já me levou a constituir um novo grupo, que acabou se tornando depois objeto de estudos no doutorado também. E o fato de ter feito o mestrado me permitiu prestar concurso. E, então, após 20 anos como professora da escola básica, é que eu me tornei formadora de professores na Universidade Federal de Itajubá, onde eu trabalho há 6 anos. E lá eu participo de um grupo de pesquisa, que é o GPENF, e constituí, em parceria com colegas de outras áreas, um grupo que a gente chama de GFOP. Eu vou explicar já já. Então, o GFOP é um grupo bem na modalidade do GDS, não é um grupo de pesquisa, mas que também faz pesquisa, pesquisa de professor sobre a sua prática, refletindo sobre a sua prática, e que me permite, como formadora, também fazer pesquisa sobre a formação de professores, né? Então, lá a gente tem essa proposta colaborativa de trabalho. A gente tem professores da educação básica e licenciandos dessas 4 áreas. Licenciando, atualmente, a gente tem mais de matemática, física e biologia. Não temos alunos da química participando. O GPENF, que é o grupo de pesquisa em educação matemática e práticas formativas, também tem uma proposta colaborativa de trabalho. É um dos poucos grupos lá da universidade em que é um grupo de pesquisa, mas a gente tem a presença do formador, do mestrando e do graduando, que faz IC, TCC. Todo mundo ali junto, discutindo pesquisa em diferentes níveis, né? Então, o GPENF, aí eu vou trazer um pouco das aproximações. O grupo de pesquisa aqui da Unicamp tem trabalhado com o conhecimento pedagógico de conteúdo, mais especificamente com o conhecimento especializado do professor de matemática, que é um pouco do que a gente viu na palestra de abertura, né?
E lá a gente discute também a questão da formação matemática do professor. E temos entrado também, a partir desse referencial, estudando um pouco a questão da inclusão, que está nos incomodando muito. Não a inclusão em si, o que nos incomoda é a gente não saber lidar com ela, né? Então, a gente começa a pensar o que a gente vai fazer. E não só na escola, mas na formação. Como é que eu lido com essa inclusão, se eu estou pensando que formação eu tenho que oferecer, né, para os meus alunos? Então, como é que eu formo um aluno, um licenciado em matemática, que nunca vivenciou uma prática inclusiva, em nenhuma prática de ensino? Então, a gente também tem pensado nisso lá. Então, não vou falar aqui dos subdomínios, é a mesma explicação que o Miguel fez, né, o Miguel lá de Ruelva. E o nosso referencial é esse. Não domino muito, estou começando a estudar isso. E por que começando a estudar? Porque percebi a necessidade de um referencial que ajude a olhar para essas práticas que a gente está desenvolvendo, né? Porque são bastante complexas. Então, vou falar agora um pouquinho mais a fundo do GFOP, que é ele que eu vou tratar aqui. E, como eu disse, é um grupo interdisciplinar. Como que esse grupo funciona? No GDS, são feitos subgrupos de acordo com o interesse no ensino de matemática e com os níveis, né? Ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. Lá, o foco é o ensino fundamental 2 e médio. Nós não temos professores do ensino infantil. E como nós temos professores de diversas áreas, os subgrupos que se formam são de acordo com o interesse de trabalho, com o que eles querem desenvolver em sala de aula. E aí essas propostas podem ser disciplinares ou interdisciplinares. Eu estou listando aqui as coisas que aconteceram no final do ano passado e que estão acontecendo agora. Então, são pequenos grupos trabalhando em torno disso. Então, tem um grupo trabalhando com matemática e educação física, né? Uma parceria que, às vezes, a gente acha até impossível, mas eles deram até esse nome, os opostos se atraem. Metodologias ativas no ensino de física, então, uma proposta disciplinar. Educação matemática e educação do campo, que é uma das alunas que faz o mestrado, está até aqui assistindo a gente, que está levando essa proposta para a educação no campo. Pensamento algébrico e história da matemática, temas controversos no ensino de biologia, práticas inclusivas no ensino de matemática e na formação inicial, educação financeira, ensino integral integrado, fotografia, arte e ensino de matemática, e o ensino de geometria e a dança, que é um projeto que está bem no início também. E a proposta que a gente faz lá é muito parecida com a dinâmica do GDS, mas nós não adotamos lesson study híbrido, nada disso, não filmamos ainda, a gente trabalha com relato, a atividade que é preparada, é socializada, tem esse momento da socialização, os colegas contribuem para refazer, repensar a atividade antes que ela vá para a sala de aula, mas não temos ainda essa coisa do filmar. Está na nossa proposta, mas ainda não atingimos esse nível, né? Como todo grupo que está começando. Bom, eu destaquei em vermelho esses dois, porque eu vou tentar detalhar um pouquinho mais cada um deles. E é à luz desse referencial que foi apresentado na palestra, que aí eu, como pesquisadora, também vou tentar olhar para essas experiências. Que conhecimentos são mobilizados nesse tipo de atividade, em que a matemática não é mais o foco central, mas ela está dentro de um projeto interdisciplinar. Que tipo de conhecimento se mobiliza para trabalhar essa matemática nesse contexto interdisciplinar, né? Bom, então, o primeiro caso, que é o da matemática e educação física, o subgrupo é formado por uma professora formadora, que é da área de educação física, 2 professores de educação física da escola e uma licencianda em matemática. E o segundo caso é um formador de química, 2 licenciandas em física e uma licencianda em matemática.
por coincidência, eu peguei uma experiência que já foi desenvolvida e uma que está mais adiantada desse ano, e é a mesma licencianda que está nas duas, que está aqui na plateia também. Eu não estou escondendo nomes de ninguém, porque todos sabem, eles viram a apresentação antes de eu trazer para vocês. Então, esse grupo da matemática e educação física partiu dessa problemática, que a matemática, embora seja vista como a disciplina mais importante, é a que causa maior aversão nos alunos. E a disciplina de educação física, todo mundo diz que é a preferida dos alunos, mas para a escola, ela é tida como uma disciplina sem importância. Muitas vezes não se chama o professor de educação física nem para o conselho de classe. Não é verdade? Então, os alunos sentem dificuldade, né, em compreender a matemática, às vezes por não relacionar o conteúdo que é trabalhado, muitas vezes de uma forma tradicional, sem um significado, e acabam tendendo a evitar. Né? Não gostam, dizem que não gostam, não querem aprender. E enquanto na educação física, na passagem da infância para a adolescência, os alunos se afastam, né? Aquela coisa de não querer mostrar o corpo, de não querer se expor. Então, há um afastamento aí em relação à educação física. E aí, o que esses professores, a formadora e a aluna tentam fazer? Criar um verdadeiro trabalho interdisciplinar que una as duas disciplinas, mostrando a importância da educação física e a relação da matemática com o cotidiano. Então, eles trabalham com a criação de jogos, eles criam mesmo jogos, com resolução de problemas relacionados ao movimento e à ludicidade presente nesses jogos. Tentam fazer um trabalho interdisciplinar sem descaracterização e perda da educação física, não é ensinar, botar uma aula de matemática dentro da educação física, não, é educação física como movimento, como corpo mesmo, e a matemática trabalhando junto. E buscam aí essa mudança nas representações, nas crenças dos alunos sobre ambas as disciplinas. E as discussões que são feitas no GFOP ajudam a reelaborar tanto as crenças em relação às disciplinas, né, o professor de educação física, e a sua finalidade dentro da escola, quanto também a questão da matemática, que ela pode ser trabalhada de uma forma lúdica. Aqui eu não vou ficar detalhando, mas o projeto foi desenvolvido com turmas de 6º e 7º ano. Eles fizeram questionário com os alunos porque eles tinham essa intenção de mudar as concepções dos alunos em relação às disciplinas. Então, eles fazem um questionário prévio para ver o que eles pensavam das disciplinas, elaboram atividades de matemática para ver o conhecimento matemático que os alunos sabiam antes de fazer a atividade prática, e depois analisam novamente para ver se aquela atividade mudou a percepção deles em relação à educação física e mudou também a relação com o conhecimento matemático. Né? Então, eles fazem essa parte. Aqui é o detalhamento das questões, que eu não vou fazer. Aqui é o teste que eles fazem antes e depois. Né? E a intervenção que eles criam, e aí é o mesmo esquema, eles levaram esse jogo para o GFOP, né, o subgrupo elaborou, nós jogamos com eles na sala, demos sugestões do que tinha que mudar e tal, para eles poderem fazer, e eles montaram um circuito. Um jogo tipo um ludo, uma corrida que os alunos tinham que acertar as divisões lá e tal, e um outro jogo envolvendo ângulos, que eles usavam as medições da quadra. E assim, justamente pelo foco, né, que é 6º e 7º ano, o foco principal aqui eram as operações de adição e subtração mesmo, operações básicas. Adição e subtração nesse jogo do ludo e multiplicação e divisão nos demais jogos que foram feitos. Eles ainda não aplicaram, digamos assim, a versão final desse projeto, porque eles vão trazer os resultados ainda para nós. Eles trouxeram brevemente os resultados, mas vão trazer de forma mais elaborada, por escrito, como a gente fazia no GDS, descrever sobre a experiência, né, para que eles façam a versão final. E aí, como eu falei, a gente está se aproximando, né, desses estudos, tentando buscar um referencial teórico para analisar esse tipo de atividade.
essa vivência, né, que o professor tem dentro desse contexto interdisciplinar, e algumas perguntas que a gente está começando a se fazer, né? Um dos conhecimentos que foi apresentado lá pelo palestrante é o conhecimento de tópicos. Então, para elaborar essa atividade, a licencianda em matemática, que era a única representante da matemática no grupo, ela teve que mobilizar, espera lá, é 6º e 7º ano, que conteúdo matemático eu posso colocar nesse jogo? Ela não podia colocar uma coisa que eles não tinham aprendido ainda. E para ela, como licencianda, que não está ainda atuando em sala de aula, isso exigiu pesquisa, de olhar nos livros didáticos, de perguntar para a professora que conteúdo que estava trabalhando, o que poderia ser explorado e tal. Né? Então, a Raquel, ela auxilia, embora ela seja a menos experiente, ela auxilia a formadora, que é de educação física, e os 2 professores que são de educação física, a definirem que conteúdos matemáticos podem ser abordados ali. Né? Então, podemos dizer também que ela mobilizou um conhecimento das características de aprendizagem da matemática, sabendo para que série como é que esses alunos aprendem, eu posso fazer essa pergunta desse jeito? Não posso? São questões que eu deixo aí que também estão abertas para nós ainda. Bom, então, aqui os 2 subdomínios que a gente acredita que foram mais mobilizados aí nesse tipo de tarefa. A outra experiência, cortou um pouquinho aqui, ela ainda está em construção, é um grupo que vai trabalhar a interdisciplinaridade a partir da fotografia e da arte, né? Aí, de novo, é a mesma licencianda em matemática, 2 da física, um professor da química e eu como orientadora que estou trabalhando também a parte matemática com eles. E o objetivo aí é uma pesquisa que a aluna faz dentro do GFOP, porque ela é aluna de graduação, está fazendo o TCC dela, e ela utiliza o espaço do grupo como um espaço de criação, porque ali ela tem parceiros de outras áreas, porque ela já tinha o interesse de fazer o projeto interdisciplinar. E contar com alguém da química, da física, para lidar com a questão da fotografia, enriquece muito mais o trabalho. Não fica só a visão da gente, da matemática, o que eu posso explorar a partir da fotografia. Né? Então, o objetivo dessa pesquisa dela é analisar as contribuições desse projeto interdisciplinar, com foco na fotografia, para a aprendizagem matemática dos alunos. E isso é uma coisa que eu também estou me apropriando, porque não faz muito parte da nossa linguagem da educação matemática. A gente fala, vamos trabalhar um projeto interdisciplinar. E aí, quando você começa a conversar com o pessoal da química, da física, da biologia, eles falam assim, mas que metodologia você vai usar? Porque a gente conhece modelagem, etnomatemática, mas o que isso que sentido isso vai fazer para quem vai entrar com a física, a química, a biologia? E aí a gente começou a estudar abordagens interdisciplinares. Pedagogia de projeto, ilhas interdisciplinares, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Abordagem CTSA, que a gente ouve falar, mas também não sabe nem do que está falando, né? Porque é muito mais para a área de ciências e não para nós. Então, a gente está adotando esse referencial de ilhas, porque ele permite organizar as ações de uma forma em que as áreas entram em diferentes momentos para o que os autores chamam de abrir as caixas pretas, de dar significado a cada parte que está sendo feita. Então, o GFOP, como eu já disse, é um espaço de planejamento e de parceria para a elaboração dessas atividades. O grupo está pensando em fazer essas oficinas semanais, né? 8 semanas, 2 oficinas. A gente vai ter que repensar isso, que é muito tempo. Nós vamos ver o que vai fazer. E quais as atividades estão previstas já? Não exatamente elaboradas, mas previstas. Uma contextualização através da linha do tempo, porque faz sentido, se você vai falar de fotografia, fazer essa evolução, né, da câmera. E, ao mesmo tempo, você já está trabalhando um letramento tecnológico, de usar uma ferramenta que pode construir uma linha histórica do tempo.
Na física, a questão da formação da imagem com a ótica geométrica, ângulos, construção de uma câmara escura, que tem princípios físicos envolvidos. Na química, os processos de fixação da imagem, como é que é composto o cianótipo, que é uma técnica que usa para revelar e tal. E na matemática, técnicas de fotografia. Então, envolve toda a geometria, como regra do terço, que vai trabalhar com números racionais, razão áurea, que pode servir para dar uma introdução aos números irracionais. A gente nem sabia, mas estudando, procurando, a gente viu que a abertura do diafragma da câmera tem a ver com PG. Então, olha quanta coisa envolvida, e que, tudo bem, a proposta aqui é trabalhar com o final do ensino fundamental, mesmo que não dê para trabalhar o conceito de PG, mas já dá para trabalhar a ideia, né? Então, olha quanta coisa num projeto interdisciplinar. E o que vai poder ser analisado, né? Pela licencianda, as contribuições desse contexto interdisciplinar para a aprendizagem matemática dos alunos. E, como eu disse, a gente, enquanto formador nesse grupo, também analisa a questão da formação, né? Então, que conhecimentos são mobilizados para que ela elabore e participe desse grupo que está montando ali uma atividade interdisciplinar? E para lidar com os alunos depois, né? Que tipo de conhecimento vai sendo mobilizado aí? Bom, só para fechar, estou terminando, meus 5 minutos vai sobrar. Algumas reflexões. O que eu, como formadora, que tinha uma experiência de anos de GDS, de anos de GCEM, só trabalhando com foco na matemática, né? O que eu estou aprendendo nesse contexto? Bom, primeiro, por que eu tive que entrar nesse contexto, né? A universidade onde eu trabalho, nós temos apenas 4 licenciaturas. A universidade, para vocês terem ideia, ela é conhecida na cidade como EFEI, Escola Federal de Engenharia. Então, as pessoas nem sabem que existe curso de licenciatura lá. Nós somos 4 licenciaturas que, se a gente não trabalhasse junto, ninguém ia saber que a gente existia, né? Então, a forma que nós encontramos foi: vamos nos unir para mostrar a nossa força. Então, nós temos, desde que a gente implementou o PIBID lá em 2014, a gente já percebia a necessidade dessas práticas interdisciplinares. O primeiro PIBID que a gente fez era cada escola uma área, um PIBID de matemática em uma, física na outra, química na outra, biologia na outra, e ninguém se conversava. O PIBID que nós temos agora é interdisciplinar. Nós misturamos os alunos nas escolas. Então, a gente já mudou até a nossa concepção aí de como trabalhar, né? Temos feito propostas de extensão com caráter interdisciplinar, que é o próprio GFOP, que foi criado. O programa Residência Pedagógica também é interdisciplinar. E nós criamos uma prática de ensino interdisciplinar. Nós juntamos 4 professores, um de cada área, juntamos os alunos das licenciaturas e juntos a gente estuda interdisciplinaridade, as metodologias para trabalhar a interdisciplinaridade, elaboramos planos de aula, isso na disciplina, na formação inicial mesmo. E eles levam esses planos. Muitos desses planos acabam acontecendo com parceria com o GFOP, desenvolvendo dentro do Residência Pedagógica, dentro do PIBID. Então, a gente está tudo junto, misturado mesmo, né, em todas as áreas. Então, o que eu percebo? Que essas abordagens interdisciplinares, como a pedagogia de projetos, a ilha, o CTSA, são perspectivas interessantes e necessárias para dinamizar o ensino da matemática também, para a gente não ficar naquele mundinho só da matemática. As pessoas vivem num mundo interdisciplinar, né? É importante a gente discutir os significados da matemática, sim, mas não é suficiente, não é só isso, tem mais além disso, né? E a inclusão, como eu comentei, é uma realidade a ser enfrentada e a gente está também tentando trabalhar com isso. Como formadora, então, o que eu busco atualmente é essa mudança de foco na formação, que foi o que eu disse no início, né?
propiciando experiências mais contextualizadas, interdisciplinares e adotando referenciais que possibilitem analisar os conhecimentos produzidos, tanto em contextos interdisciplinares quanto de inclusão. E é isso. Meus agradecimentos aí ao GDS, ao professor Dario, que me ensinaram a viver e a pensar colaborativamente. Aí a gente não consegue mais deixar de fazer isso, né? Ao Miguel pelo convite, aos parceiros aqui da mesa e aos parceiros da Unifei, os membros do GFOP, do GPEMP, porque acreditaram nessa proposta colaborativa e embarcaram junto comigo, né? E é importante, se você não encontra esses parceiros, não dá para fazer. Obrigada, pessoal. Pessoal, então nós vamos abrir para perguntas, colocações. O Matheus e o Vitor vai estar passando o microfone, tá? Boa tarde, eu sou Cícero da UFSCar. Eu estava pensando aqui com a minha colega, vocês explicaram a atividade, mas não falaram um ano que foi aplicado ou eu não me atentei. No ano mesmo? Falou, eu não prestei atenção, eu estava aqui tentando identificar. Aí eu ia perguntar, porque você foi explicando os meninos lá, falando do teste, fazendo as contas para poder ver se dava certo, tinha um que disse que deu errado e falou que estava certo. E aí vocês discutiram com eles discutiram por que poderia ter dado errado, ou por que não bateu o valor, por exemplo, com a conta que ele tinha feito e o experimento? Sim, a gente procura fazer isso no mesmo grupo, porque, como a gente mostrou, cada grupo tem um observador. Então, a gente procura parar naquele momento e olhar para fazer com que, se a gente percebe um erro, alguma coisa de conceito, a gente para e discute na hora com eles. Não, mas por quê? Não, mas é a chance, é a possibilidade. E aí você vai, por isso que a gente acredita que é uma atividade introdutória, né? Porque são palavras que já estão no vocabulário deles, mas eles nunca viram probabilidade. Então, aí a gente já começa a incitar esse questionamento entre eles mesmos. Nossa, muito legal, obrigado. Vou só fazer um comentário do que a Ruth, ao comentário da Ruth. A Ruth falou na apresentação e falou agora também na questão do observador. Para nós, neste grupo, nós assumimos o observador de uma forma muito próxima do original do Lesson Study, que é o observador é não interveniente. Porquê? Porque podíamos assumir, o grupo do ensino médio, por exemplo, assumiu a determinado momento que se o observador está lá, pode intervir e pode fazer... Portanto, nós assumimos não interveniente porque um dos objetivos é que o professor, a Ruth e o Roberto, possam desenvolver numa prática normal, sem observadores na sala de aula, este tipo de tarefas. Se eu estou a confiar no observador para ajudar a discutir com os alunos, obviamente que é algo que eu não consigo incorporar na minha prática. Portanto, foi uma opção explícita e foi uma opção que implicou várias discussões no GDS por diferentes formas de entender a formação de professores, por diferentes formas de entender a teoria por base da discussão, que baseia a discussão do conhecimento do professor, mas e não estou a dizer que uma é mais válida do que outra. Tem por trás pressupostos diferentes. O papel central do observador é, aqui, observar. Se os alunos têm dúvidas, têm que perguntar ao professor. O professor tem que ser competente no sentido de conseguir gerir numa prática futura o tipo de prática que está a implementar naquele momento. Que é algo que tanto a Ruth como o Roberto comentaram que é difícil. Porque é um tipo de coisa que nós não estamos habituados. E, portanto, eu sinto-me mais capacitado para poder desenvolver essa prática com o observador ali, porque se houver alguma emergência, claro que os colegas vão ajudar, mas a tentativa de que não haja intervenção externa. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Williams. Primeiro, gostaria de parabenizar o trabalho dos professores, da professora, o grupo da interdisciplinaridade, que me encanta bastante. Sou de Mogi Guaçu
e, no momento, participo de uma formação contínua aqui, com alguns colegas. Uma coisa que me chamou a atenção do GDS é que, durante a aplicação do exercício entre vocês, antes de ir para a sala de aula, no slide do professor, apareceu uma informação de que foram feitas 21 rodadas. E me chamou a atenção a expressão no mínimo 21 rodadas. Eu gostaria de saber o porquê desse número 21, se foi um número aleatório ou se foi um número que vocês perceberam que já dava para fazer uma certa discussão, ou teve aí um cálculo, enfim. Eu fiquei curioso nessa parte. Essas 21 rodadas não foi aleatório, não, porque a gente fez o experimento antes para ver o cálculo, e fizemos o cálculo para ver o quanto, quando ficava mais próximo do valor que a gente desejava. Então, não foi aleatório, na verdade. O mínimo é porque depende de cada grupo, né? Isso com os alunos também. Poderia ser que alguns fizessem mais ou fizessem menos. Então, na verdade, a gente testou esses valores antes para ver se era se chegava mais próximo possível. Que inicialmente o objetivo era que comprovasse aquilo que eles tinham intuído no problema 1. Então, não foi aleatório, não. Foi testado. A gente tinha até um modelo que a gente fez, acabou não utilizando em computação, que ele simulava, o programa simulava 1000 jogadas, né, para verificar realmente que se aproximava do valor da probabilidade. E a discussão no próprio grupo, porque eles falaram, não, mas talvez não precise dessas 21, então vamos analisar. E aí, de acordo com o que a gente fez no grupo, a gente falou, não, então vamos diminuir para 3, até por causa do tempo, porque a gente viu que a gente não teria tempo, eram 2 aulas, né? Até pelo tempo e tudo, e a gente viu que com 12, né, por aluno daria certo. Então, é todo um trabalho aí. Boa tarde, meu nome é Alessandro, queria dar os parabéns a todos da mesa. E eu tinha assim 18 questões para fazer, mas como o tempo está apertado, eu vou fazer apenas uma questão para o grupo que está aí junto, o Miguel, a Ruth e o Roberto, e uma sugestão para a Eliane. Então, a sugestão para a Eliane é que bom, primeiro, que me causou um pouco de estranheza o objetivo do segundo projeto. Se é um projeto interdisciplinar, está preocupado apenas com a aprendizagem matemática. Então, acho que ali precisava ampliar esse projeto, porque se tem gente da física, da química, né, poderia pensar em aprendizagens diversas, né? E a sugestão, não sei se vocês conhecem, de olhar para o trabalho que tem sido feito, principalmente internacionalmente, em relação ao STEM, que é trabalhar ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e tem o STEAM também, né, que é quando se inclui arte. Porque eu acho que lá vocês vão encontrar, inclusive, não dizendo que o referencial do Carrilho não seja pertinente, mas eu acho que tem outros referenciais lá que vão ajudar a fazer a compreensão desse conhecimento que se constrói num contexto interdisciplinar. Tá? E para o grupo todo, né? Pelo que eu percebi, pode ser que eu não tenha percebido corretamente, porque a apresentação sempre faz alguns recortes, o GDS, no seu Lesson Study híbrido, me parece que tem uma preocupação, pelo menos pelo que vocês destacaram aqui, na preparação da tarefa, que a tarefa que vai ser levada para a sala de aula, ela é bastante discutida, reelaborada. No entanto, o professor, quando vai para a sala de aula, ele não desenvolve a tarefa fora de outras coisas que ele tem que realizar dentro da prática dele. Por exemplo, o título da mesa é Conhecimento do professor requerido
para discussões matemáticas profícuas. Então, primeiro eu queria entender o que vocês chamam de discussões matemáticas profícuas e como que essas discussões matemáticas profícuas realmente acontecem no desenvolvimento da tarefa. Porque parece que na hora da apresentação ao final, que a gente tem chamado de plenária, é mesmo uma apresentação, onde cada um apresenta sua forma de fazer, e parece que a orquestração da discussão aí ela não está muito bem caracterizada, ou pelo menos não foi apresentada. E eu acho que isso faz parte do momento do planejar. Então, não só planejar a tarefa, mas planejar o que mais o professor precisa fazer para que aquela tarefa, por exemplo, promova essas discussões matemáticas profícuas. Achei que era para eles. A questão do título. Bom, um dos objetivos do projeto é desenvolver o conhecimento especializado e interpretativo dos professores. E isso implica para a melhoria da prática matemática do professor e das aprendizagens dos alunos. Pensar em... Eu estou a olhar aqui o título da mesa. Pensar em... Não, e para que isso possa ocorrer, as tarefas que nós preparamos e que os alunos desenvolvem, as atividades, assumem um papel essencial na nossa prática matemática. Portanto, o objetivo de toda e qualquer tarefa matemática deveria ser desenvolver algo matemático nos alunos. Que seja o conhecimento, que seja o raciocínio, que seja a argumentação, que seja a comunicação. Tem que ter um objetivo de desenvolver algo matemático. E, portanto, eu tenho que pensar na articulação entre o meu conhecimento enquanto professor, para preparar as tarefas que vou implementar na sala de aula para os alunos, para que os alunos, acho que eles podem discutir um pouco isso, mas para que os alunos possam desenvolver uma orquestração da discussão depois no final, no plenário. Porque efetivamente dos problemas que eu tenho sentido e que nós discutimos na implementação das tarefas tem a ver com a falta de tempo. E o que é que isso implica? Implica que a nossa prática antes do plenário tem que ser mais sintetizada. Mas nós queremos sempre dar mais tempo aos alunos para fazerem as coisas e deixamos pouco tempo no final para a discussão e para a orquestração. Que é nesse momento da orquestração, é um dos momentos essenciais em que eu tenho que mobilizar o meu conhecimento quando estou na prática, porque tenho que mobilizar o conhecimento para preparar a tarefa. Mas quando eu estou na prática, é nessa orquestração final, na discussão com os alunos. Porque eu não posso ficar no momento em que os alunos, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Palminhas, ok. Mas o que é que nós ganhamos das três? Que eu tenho que ter bem definido qual é o objetivo matemático que quero alcançar no final da aula. Para essa orquestração, é um momento essencial da nossa prática matemática que demanda um conhecimento especializado. E eu estou a usar a expressão da conceptualização, mas independentemente de qual é a conceptualização teórica, portanto, demanda um conhecimento que só nós, professores, temos que ter e que não faz ainda parte da nossa prática global. No sentido de, eu planejo uma aula e quero alcançar este objetivo. E no final eu tenho que alcançar esse objetivo. Se não alcanço nessa aula, eu tenho que alcançar na aula seguinte. Portanto, e uma das dificuldades que nós tivemos durante, um semestre, quando eu levantava a mão no grupo de sábado, a certo ponto já toda a gente sabia qual é o objetivo da tarefa. Portanto, porque é algo que nós aqui não estamos muito habituados a discutir. Vou discutir os recursos, vou discutir como vou fazer, vou discutir o ambiente de sala de aula, como é que os alunos vão trabalhar, mas de matemática o que eu vou discutir? Portanto, o objetivo do título era obrigar a que não Eliane, porque não estava, o objetivo não era esse, mas que eles dois pensassem um pouco mais também e que o subgrupo todo, nós preparámos, foi por e-mail, mas preparámos a apresentação no subgrupo, que nós pensássemos também que coisa é essa para promover as tais discussões matemáticas profícuas.
são preparadas, mas não são ainda, neste momento, ainda não são provavelmente institucionalizadas no grupo. No sentido de nós fazemos as discussões. Se o aluno disser isto, que comentário é que vai ocorrer? Se o aluno der esta resposta, mas não há ainda, neste momento, fazer um apanhado de vamos sistematizar as nossas aprendizagens para depois, efetivamente, podermos fazer essa orquestração de forma matematicamente válida. Todos nós sabemos, eu não posso mudar tudo de uma vez. Se eu dou um passo muito grande, vou cair. Portanto, tem que ir dando passinho a passinho. Portanto, um dos próximos passos será pensar nessa forma de sintetizar e sistematizar que tipo de respostas, que tipo de dimensões, que tipo de aspectos, até pensando no que a teoria nos diz sobre as diferentes etapas da orquestração. Posso complementar? Oi? Ela não foi aqui ainda destacado, mas eu gostaria de destacar que qualquer um dos 4 intervenientes transmitiram-nos um grande entusiasmo, um grande empenhamento e um grande envolvimento naquilo que fazem. E, portanto, não há mudanças de práticas sem uma vontade grande de as fazer. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que eu gostaria realmente de destacar aqui, porque essa é, de facto, uma das condições essenciais para o sucesso dos vossos projetos. E, portanto, não há projetos perfeitos, há sempre projetos em desenvolvimento, mas os meus parabéns, porque realmente com esse entusiasmo vai, de certeza, levar a bom caminho. Parabéns. Eu só queria completar um pouquinho aí a minha visão como professor, né? Foram 3 ciclos, 3 semestres que nós elaboramos tarefas, que eu apliquei na minha sala de aula. Essa da probabilidade é a que eu estava mais preparado. Por que eu falo preparado? Porque nós discutimos no subgrupo tudo que poderia ocorrer na minha aula. Então, as perguntas que meus alunos fizeram, eu sabia responder. As minhas intervenções, né, as dúvidas, uma coisa que a Ruth falou que na minha sala era a porcentagem que apareceu, aí foi minha intervenção. Foi pensado, foi planejado para isso, né? Então, é assim, eu acho que está sendo feito esse trabalho. E quando você fala em conhecimento especializado, que é a mesa, eu penso assim, né? A minha formação, eu só conhecia a probabilidade clássica. Será que isso é suficiente para eu discutir com o grupo, né, com meus colegas, no subgrupo ou no GDS? Então, não é. Então, eu acho que esse conhecimento especializado foi isso que a gente fez. No grupo, a gente foi atrás desse outro conhecimento, que é a probabilidade frequentista, trabalhar a incerteza. Isso foi subsídio para eu conseguir discutir, tanto com meus colegas do GDS, como com meus alunos. Então, sem esse conhecimento especializado, daí eu via isso nesse problema, né, que eu apresentei aqui, não seria possível. Tá? Não seria eu conseguir levar minha aula, eu produzir uma discussão entre os alunos, eu estar instigando eles, eu fazendo umas perguntas necessárias naquele caso. Pessoal, eu tenho que falar que a minha questão não tinha intenção alguma de desmerecer o trabalho deles. Né? Eu quis, na ânsia de você fazer logo a pergunta, e como eu vi no título, Discussões Matemáticas Profícuas, eu imaginei que eles poderiam não ter tido tempo para falar sobre isso, e é um assunto que a gente tem estudado muito no nosso grupo. Mas o fato de ter 2 professores na mesa, para mim, já, independente do que fosse falado, já era motivo de um reconhecimento grande. E eu conheço todo o trabalho que é feito aqui, e era por isso que eu fiz a pergunta, não porque eu quis desmerecer o trabalho de maneira alguma, viu?
Até porque o Alessandro já conhecia uma parte da resposta. Fez a pergunta, mas já conhecia uma parte da resposta. Pessoal... Posso só falar uma coisinha para complementar? Só esclarecendo, a sugestão é muito bem-vinda. Eu acho que no âmbito do GEIFOP a gente pode realmente fazer a análise das outras aprendizagens, até porque o grupo é formado por professores das 4 áreas e alunos. Mas o que eu apresentei aqui, esse foco é da pesquisa da Raquel, que é da matemática. Então, para o TCC dela, a gente achou suficiente que ela analisasse só a aprendizagem matemática, o que não impede que o restante do grupo faça outras análises. E lá na Unifei a gente tem um grupo de STEM, mas é tão da engenharia que a gente fica até pé atrás. Mas eu vou tentar me aproximar. Obrigada pela dica. Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar esse momento. Depois, lamento assim, pelo pessoal que queria fazer pergunta, que estava inscrito, mas depois vocês podem procurar pessoalmente, principalmente nesse momento que a gente vai ter o café agora lá na Faculdade de Educação. Aproveitem para conversar com quem estiver lá, ok? E quem tiver interesse na confraternização, procure o Valdinei, está levantando a mão aqui, para fazer a adesão da confraternização.